Olha só, existe um recurso que muita gente está chamando de o verdadeiro ouro do século XXI e que está bem no centro de uma disputa global, uma guerra silenciosa. Hoje, a gente vai mergulhar no que são as terras raras e entender por que elas são uma oportunidade talvez histórica que coloca o Brasil bem no meio do tabuleiro mundial. É uma história que mistura tecnologia, poder e, claro, escolhas que vão ser decisivas para o futuro do nosso país. Pensa bem, o que é que um celular, um carro elétrico e um míssil guiado têm em comum? Parece uma pergunta estranha, né? Mas a resposta? A resposta para isso não só conecta tudo isso, como também está movimentando bilhões de dólares e redesenhando alianças no mundo todo, agora mesmo enquanto a gente conversa. A resposta é essa aqui, terras raras. Só que tem um detalhe fundamental. Apesar desse nome, elas não são tão raras assim. O verdadeiro pulo do gato, o que faz delas algo tão valioso, é a dificuldade, a complexidade e o custo gigantesco de separar e refinar esses elementos. É nesse processo, na tecnologia industrial, que está todo o poder estratégico delas. Isso nos leva a uma regra de ouro da geopolítica de hoje. É simples. Quem controla as terras raras, controla a tecnologia do futuro. Ponto. A gente está falando dos ingredientes essenciais para tudo, de carros elétricos e turbinas de vento até satélites e os chips mais avançados. Então não é só sobre grana, sobre economia, é sobre poder, é sobre soberania tecnológica de verdade. Ok, para a gente entender essa história toda, nossa análise vai ter 4 pontos principais. Primeiro, a gente olha para o xadrez geopolítico global. Depois, a gente foca no tesouro que o Brasil tem debaixo da terra. Em terceiro, o grande desafio: como transformar pedra em riqueza de verdade. E por último, a encruzilhada em que o Brasil se encontra hoje. Então vamos lá, vamos começar pelo cenário global. O que a gente está vendo acontecer é literalmente uma partida de xadrez. As maiores potências do mundo estão movendo suas peças de forma muito estratégica para garantir o controle desses recursos que são vitais para a segurança e para o futuro delas. E esse gráfico aqui, ele deixa bem claro o tamanho do desequilíbrio no mundo. Olha só isso. A China não só extrai, mas o mais importante é que ela domina quase 90% de todo o processamento de terras raras. Isso dá ao governo chinês um poder de barganha, uma alavancagem gigantesca. Com uma única decisão, eles podem impactar indústrias inteiras no mundo todo. Claro que essa dependência toda acendeu um baita alerta vermelho nos Estados Unidos e na Europa. E aí começou uma corrida frenética mesmo, para achar outros fornecedores, para garantir que suas indústrias não parem. E é exatamente aí, nesse vácuo, nesse contexto, que os olhos do mundo se viraram para onde? Para o Brasil. Isso nos coloca numa posição de negociação que é única e muito, muito poderosa. Bom, e como é que o Brasil entra nessa história? Se o grande problema do mundo é a concentração, o Brasil pode ser, sim, uma parte gigante da solução. A gente tem potencial para literalmente redesenhar esse mercado global. E esse potencial todo começa com um número. Presta atenção: 21 milhões de toneladas. Essa é a estimativa da reserva brasileira. É a segunda maior do mundo. A gente está falando de um volume absurdo de recursos estratégicos. Um verdadeiro tesouro geológico que, até hoje, mal foi tocado. E onde é que está esse tesouro todo? Bom, ele está espalhado pelo Brasil. As principais reservas que a gente já conhece estão em Minas Gerais, em Goiás, lugares que já têm até projetos andando. Mas também existe um potencial gigante no Amazonas, na Bahia e em várias outras regiões. É um recurso que pode beneficiar o país inteiro. Mas não é só quantidade, não. O Brasil tem 2 vantagens estratégicas gigantescas. A primeira é geológica. Boa parte dos nossos depósitos são de argila iônica, que é um tipo bem mais simples, mais barato e, olha que importante, menos agressivo para o meio ambiente de se explorar. A segunda vantagem é geopolítica, a nossa posição historicamente neutra. Isso permite que o Brasil converse com todo mundo e se posicione quase como uma Suíça dos minerais críticos, um fornecedor confiável para tudo. Só que é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da nossa análise. Porque ter o recurso debaixo da terra, por si só, não adianta muita coisa. O verdadeiro desafio, que é um dilema histórico do Brasil, é como transformar essa rocha, essa matéria-prima, em riqueza de verdade, em indústria, em empregos, em soberania para o país. Para entender isso, é só olhar para a cadeia de valor. Pensa assim: o primeiro passo é a extração. Você tira da terra um concentrado misto que tem um valor baixo. O segundo passo é o refino. Aqui a coisa já melhora. Você separa os elementos, cria óxidos puros que valem muito mais. E o terceiro passo, o topo da cadeia, é a industrialização. É transformar esses óxidos em ímãs, em componentes que têm um valor estratégico altíssimo. E a diferença de valor aqui é brutal.
Vender o minério bruto, lá no começo da cadeia, rende uns $10 por quilo. Se a gente refina e vende os óxidos, esse valor já pula para $50, $200. Agora, se o país consegue industrializar e vender os ímãs prontos, aí a gente está falando de milhares de dólares. O recado é claro. O dinheiro de verdade não está em cavar o buraco. Está em dominar a tecnologia do processamento. E essa análise do professor Alexandre Errara resume o risco de forma perfeita. Sem uma política industrial bem amarrada que agregue valor aqui dentro, o país corre um risco enorme de repetir o mesmo erro de sempre, o erro colonial. Exportar a riqueza bruta e deixar que os outros fiquem com os lucros, com a industrialização, com os bons empregos. É a diferença, no fim do dia, entre só ter um recurso e ter um projeto de nação. Mas e o que impede o Brasil de subir essa cadeia de valor? Infelizmente, são alguns gargalos que a gente já conhece bem. Primeiro, faltam fábricas de processamento e refino por aqui. Segundo, a gente ainda depende muito de tecnologia que vem de fora. E o ambiente para investir no longo prazo é complicado. Tem insegurança jurídica, juros altos e, talvez o mais importante de tudo, falta uma política de Estado, uma estratégia nacional bem definida para isso. E é isso que nos traz ao nosso último ponto. O Brasil hoje está numa encruzilhada. De um lado, tem um caminho, o mais fácil talvez, continuar sendo só um fornecedor de minério bruto. Do outro lado, tem a trilha mais difícil sem dúvida, mas que pode transformar o país, a de construir a própria soberania tecnológica e uma indústria forte. A boa notícia é que essa discussão não está parada, não é só teoria. Pelo contrário, as coisas estão acontecendo. A mina de Serra Verde, em Goiás, já começou a operar. Lá em Brasília, o Congresso está se mexendo, com uma frente parlamentar sobre o tema, projeto de lei andando, o governo também autorizou novas pesquisas. Parece que, finalmente, um senso de urgência começou a aparecer. Então, como seria uma estratégia nacional para a gente virar esse jogo? Ela precisaria se basear em alguns pilares. Primeiro, garantir estabilidade, segurança jurídica e fiscal, para atrair o investimento pesado que é necessário. Segundo, fomentar muita pesquisa e inovação para a gente dominar a tecnologia de separação. Terceiro, conectar governo, universidades e a indústria, todo mundo trabalhando junto. E, o ponto-chave, usar o nosso poder de negociação para dizer, ok, a gente vende, mas uma parte do processamento tem que ser feita aqui no Brasil. E com isso a gente chega na pergunta que fica no ar. Com a segunda maior reserva do planeta, vantagens geológicas únicas e um cenário global que nunca foi tão favorável, a oportunidade está na mesa. Está muito clara. A escolha que o Brasil fizer agora vai definir o lugar do país no futuro. Então a questão é essa. O país vai assumir o papel de protagonista nessa nova economia global ou vai continuar sendo um mero espectador, assistindo a própria riqueza ir embora em navios? A janela de oportunidade está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver no canal. Até a próxima!